Relembrando a parte, ou uma parte, do nosso contexto na semana passada, nós conversamos e falamos que nos versos 5, do 5 ao 8, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós falamos que existe uma possibilidade. Quando Cristo fala sobre oração, ele entende ou está explícito dentro desse contexto que ele espera ou deseja ou compreende que nós iremos orar. Então ele diz lá no capítulo 6, verso 5, quando vocês orarem. Então ele espera que eu e você oremos. Como eu tenho dito, é anormal alguém que se diz discípulo de Jesus não orar. É anormal você afirmar ser crente, afirmar ser filho de Deus, afirmar caminhar com Jesus e não ter uma vida de oração. É algo anormal, porque o que Jesus espera, ou ele compreende que existirá na sua e na minha vida, é oração. Quando vocês orarem, então ele não passa pela cabeça de Jesus, não passa pela mentalidade de Jesus, um discípulo, um filho de Deus, não ter contato com ele. É algo para ele estranho. Então ele entende, está subentendido no texto que ele aguarda a sua oração, que ele aguarda o seu momento de oração, que ele aguarda você separar um local ou ter um momento de oração na sua caminhada. Não interessa a forma, não existe um formato. Esquece essa ideia de formatos. Oração é falar com Deus. E não existe uma fórmula, um formato. Tem que ser assim, tem que ser daquela forma, tem que ser nesse quadradinho, tem que ser no outro quadradinho. Se não tiver com as vestimentas, com as paletas iguais, a sua oração não vai subir. Se não for no quartinho, se não for na vendinha, se não for esquece, não tem isso não existe. Porque a presença de Deus não está em lugares. A presença de Deus está em você. Então, aonde você parar para orar, Deus parará para te escutar. Não importa se é lavando roupa, não importa se é vendendo, não importa se é arrumando um carro, uma máquina, não importa se está fazendo um trabalho de contabilidade, não importa se é um atendimento médico, não importa o que você está fazendo. Mas se você parar para orar, Deus vai te escutar. Então isso foi tema da semana passada. Agora nós vamos olhar a segunda parte. E eu tenho que falar para você que quando eu cheguei na segunda parte, eu falei assim, eu não posso entrar no último assunto. Então eu tenho que fazer a parte 3. Porque tem um assunto aqui que vai nos pegar no pé. E esse assunto fica para o final. É a parte 3. Então eu não posso falar dela. Então nós vamos falar do verso 9 ao verso 13 hoje, que é o teor de tudo. Esse enredo é como Lucas fala que solicitaram de Jesus o aprender. Eu gostaria de aprender Jesus a orar. A pergunta dos discípulos, dos apóstolos a Jesus foi: ensina-nos a orar. Isso está lá em Lucas capítulo 11. Talvez no contexto de Marcos, essa pergunta tinha surgido e talvez Mateus ele coloca isso de uma forma mais abrangente. Olha, ele está falando sobre oração e de repente ele chega e vai falar sobre o mesmo conteúdo que Lucas registrou. Então nós iremos falar sobre oração, mas a oração ensinada por Jesus. Você já ouviu falar sobre Faith Tech? Já ouviram falar?
Big Tech. Já ouviram falar das Big Tech? Já ouviram falar do grande mundo da tecnologia? O Big Tech, o grande mundo, o grande setor, o grande mercado da tecnologia. Já ouviram falar sobre isso? Você sabia que existe o grande mercado da fé? Você sabia que existe um mercado? As empresas estão olhando para o setor evangélico e estão criando materiais, ambientes digitais para explorar a sua e a minha fé. É um grande mercado. Nós estamos falando de bilhões. Nós estamos falando de empresas investindo no mercado da fé. Então, todo mundo está tentando ganhar dinheiro com a minha e a tua fé, com o mundo religioso. E quando nós falamos do mundo da fé, nós não estamos falando somente do contexto evangélico. Nós estamos falando, por exemplo, do contexto budista. Nós estamos falando, por exemplo, do contexto islâmico. Nós estamos falando do mercado da fé, de todo tipo de religiões, e entre essas religiões, para o mundo, está também o cristianismo. E ontem eu vi, não sei se você já teve a oportunidade de ver, criaram um Jesus virtual, que você pode conversar com Jesus. Você paga $1,99 para bater um papo com Jesus através de uma videochamada. Sim, cada minuto que você conversa com o Jesus virtual é $1,99. E você tem planos anuais, mensais, para bater um papo com Jesus. Você pode ligar para Jesus, ou você pode fazer uma videochamada para Jesus. Esse é o mercado da fé. Está funcionando. Eu vi o site, eu acessei, eu falei, não quero acreditar nisso. Eu achava que era uma fake news, mas eu fui lá acessar, eu só não tive coragem de pagar. Eu falei, não, aí já é demais. Aí já é demais. Achei que você ia falar com Jesus. Mas você tem um canal direto, você pode fazer uma videochamada para Jesus. Esse é o mercado da fé. Esse valioso mercado da fé, esse valioso ramo de negócios relacionados à fé cristã. Este ambiente onde empresários investem um grande capital e buscam neste projeto, um fim lucrativo. Então eles querem ganhar dinheiro às minhas custas. Hoje eu conversava, via uma determinada conversa, onde uma pessoa disse que foi no TikTok, tinha uma pessoa vendendo profecia a R$1.500. Vendendo profecias no TikTok. Tá cara, né? Vamos fazer uma promoção. Vamos fazer um culto de profecias. Aqui então pode pagar em 12 vezes, tá bom? Era balão. No mínimo. Mas esse é o mercado da fé. As pessoas estão vendendo. As pessoas estão vendendo ideias extraordinárias. As pessoas estão falando coisas extraordinárias. E você e eu, como bobos, como tolos, às vezes alimentamos esse tipo de comércio, esse tipo de pessoa. Às vezes eu e você caímos no conto dessa pessoa. Por inocência, por desespero.
Nós às vezes investimos um dinheiro porque queremos uma resposta rápida, e aquele autor, aquele que vende um curso, diz que você terá uma resposta. Lógico que eu não devo generalizar e afirmar que todos os cursos oferecidos são de comerciantes da fé. Eu não posso chegar nesse ponto, e eu não tenho como fazer isso, e eu não posso cometer também esse erro. Mas que existe muita coisa errada, existe. E existe nesse campo alguém vendendo cursos de oração, cursos de intercessão, cursos para você aprender a interceder, para você aprender a orar. Esses cursos são vendidos, como eu falei para você aqui já, há cursos para você aprender a jejuar. Alguém está vendendo um curso que te ensina a jejuar. Você tem um manual aqui, você sabe que você tem um manual, mas talvez você e eu estamos dando ouvidos a pessoas que vão te ensinar tudo, menos o que Jesus te ensinou. Porque talvez, a voz de Jesus não tenha mais valor. Talvez a orientação de Jesus não tenha mais valor. Talvez o valor hoje é do grande guru, o grande alecrim dourado, que tem uma revelação, tem um ensino profundo, um ensino maior e melhor do que o próprio ensino de Jesus. Porque às vezes ele fala tudo, mas ele não fala sobre Jesus. Ele não fala sobre o que Jesus orientou. Então nessa noite eu preciso convidar você a escutar novamente Jesus. É notório que precisamos ouvir o que Jesus disse e o que Jesus ensinou, juntamente com os seus apóstolos, o que é oração e como ela deve ser feita. Então hoje eu quero caminhar com você dentro desse ambiente, e eu quero fazer uma pergunta. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Presta bem atenção nessa pergunta. Quando você estiver atrás de respostas mirabolantes, quando você estiver atrás de homens, quando você quiser ir atrás de pessoas que você acha que tem uma resposta, presta bem atenção na pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Teria Jesus errado naquilo que afirmou? Teria Jesus errado naquilo que nos ensinou? Teria Jesus deixado alguma coisa oculta para revelar para um alecrim dourado, e esse alecrim dourado nos trouxesse uma revelação que ficou faltando no conteúdo de Jesus? Você acha mesmo que Jesus teria a capacidade de ensinar sobre oração e deixar algo faltando? Jesus não só ensinou, como ele teve uma vida de oração. Jesus não só ensinou, como praticou a oração. Então a pergunta que eu te faço, quando você estiver atrás de respostas mirabolantes, atrás de homens que vendem uma imagem de super poderosos na fé, faça essa pergunta a você mesmo. Teria Jesus errado quando me ensinou a orar? Porque Jesus nos ensinou a orar. Jesus ensinou seus discípulos a orar. Jesus ensinou os apóstolos a orarem. Jesus nos ensina a orar. Ele fala como deve ser feito. Então eu gostaria de te convidar nessa noite a observar com muita cautela e atenção a oração que Jesus nos ensina a fazer. Porque nesta oração que Jesus nos ensina a fazer, nós temos tudo o que precisamos para ter uma vida de oração bem-sucedida. Tudo que você precisa saber sobre oração, Jesus já explicou.
O apóstolo Paulo já explicou. Você não precisa de gurus. Você não precisa de homens que vendam uma imagem de super-homens da fé e te cobram por isso. Você não precisa mais cair nessas ideias errôneas e pagar para alguém te ensinar a orar, a fazer cursinho de intercessão. Você não precisa disso. Você só precisa escutar a voz do Filho amado. Então eu te convido a observar nessa noite o que Jesus nos ensina por meio deste texto. Vamos lá, capítulo 6, verso 9. Eu vou ler o texto e depois eu vou te explicar passo a passo o que significa. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração que Jesus nos mandou fazer. Essa simples e curta oração. Agora vamos ver os detalhes desta oração. Primeira parte que eu preciso convidar você a entender e a ver nesse texto está na expressão Pai Nosso. Esse é o primeiro elemento que Jesus estabelece neste campo da oração. O Pai não é seu, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Em Israel, quando Jesus está dizendo isso, quando Jesus está fazendo essa afirmação, havia em Israel uma ideia de Deus Pai. Deus de Israel, aquele que livrou Israel, Judá. Existia na mentalidade do povo judeu a compreensão que Deus era Pai, mas não uma compreensão de um Pai tão próximo, que era nosso agora, particularmente próximo de nós. Então o que Jesus está dizendo para mim e para você: Deus é para você um Pai próximo. Porque essa primeira menção, quando Jesus abre esse texto, ou este ensino sobre oração, a primeira coisa que ele estabelece nesse texto é Pai Nosso. Ele está falando de aproximação, ele está fazendo uma profunda mudança de ideias e de comportamento. Deus não é mais alguém distante, Deus não é mais alguém muito, muito longe. Deus é alguém que agora está perto, próximo de você. Ele não é mais aquele Deus distante. Em nossos momentos de oração, nós devemos reconhecer a Deus, o Pai, como alguém que é íntimo, que é próximo a você. Por isso que na semana passada nós falando da oração, nós batemos naquela tecla que Deus sabe, Ele não quer a vã repetição, Ele não quer repetições, porque o texto diz, Jesus disse, Ele sabe o que eu e você precisamos. E por que Ele sabe disso? Porque Ele é um Deus que é próximo, presente, faz parte da minha vida, faz parte da tua vida, faz parte da nossa vida. Deus é presente na nossa vida, Ele é o nosso Pai. Nessa ideia, Pai Nosso está incluído, está dentro desse contexto a unidade. A tecla que temos batido aqui continuamente, unidade, unidade, unidade. Porque esse texto também fala, o Pai que é nosso, fala de uma comunidade,
de uma unidade, de pessoas que caminham em unidade de fé. Não é mais pai meu, é pai nosso. É pai do Júlio, é pai da Beth, é pai da Rosa, é pai do Felipe, é pai do Miqueias, é meu pai, é pai do Gil. É nosso pai, nos nivelando como iguais, nos nivelando como pessoas iguais, não com indiferença ou com superioridade, é nivelando você e eu como igual, não como superiores no reino, não como superiores na igreja, mas como iguais. Pai nosso, o mesmo Pai que me atende, o mesmo Pai que me responde, é o mesmo Pai que te atende, é o mesmo Pai que te responde. Não há filhos melhores, não há filhos maiores, porque senão Deus cairia no erro da acepção, de fazer acepções de pessoas. Eu tenho o Robertinho, que o Robertinho é meu queridinho, mas se o André chegar aqui eu vou dar-lhe um gelo nele. Deus não age assim. Deus é nosso, e a palavra nosso nos iguala, a palavra nosso nos mede por iguais, não por especiais. Não há especiais, não há pessoas especiais. Eu não sou melhor, não sou superior a você. Eu tenho responsabilidades. Eu darei conta daquilo que o meu ministério pastoral exige, e eu darei conta disso diante de Deus, mas isso não me faz de mim alguém melhor do que você. Eu só tenho uma responsabilidade maior do que você, mas isso não me faz e não me deve, e não me autoriza a dizer eu sou superior a você, porque o mesmo Pai que eu tenho, você tem, e Ele é nosso. Ele não é meu, Ele não é seu, Ele é nosso, e isso nos iguala, isso nos faz ser iguais, isso não nos permite sermos diferentes, isso não nos permite sermos arrogantes, isso não nos permite sermos superiores aos demais. Não existe irmão menor, e não existe irmão maior. Existem irmãos que se completam, que se unem, que se ajudam, que se protegem, que oram uns pelos outros, que se amam. Se você não entendeu isso, você precisa entender, porque Jesus acabou de dizer que o Pai é nosso. E na oração você tem que entender isso, que somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, e Ele é o nosso Pai. Mas só que essa parte também tem um complemento. Pai nosso que estás no céu. O céu aqui não é um lugar. A ideia aqui de estás no céu não é sobre um Deus que está habitando em uma outra região. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui, quando Jesus está dizendo Pai nosso que estás no céu, Ele está falando sobre o controle e a soberania de Deus sobre todos os ambientes. Ele está mostrando que o Deus que estás no céu é superior, Ele é soberano, Ele é aquele que controla todas as coisas. Então Jesus está apontando para a soberania de Deus sobre todas as suas criaturas, sobre todo o ambiente terrestre, porque é assim que o judeu entendia, é assim que Jesus está se comunicando com o seu primeiro público. O que Jesus está dizendo é Pai nosso. Agora Ele quebrou um paradigma, Ele quebrou um costume. Esse Pai que era tão distante agora está próximo. É teu Pai, mas o respeite, porque Ele é soberano. O respeite, porque Ele é o teu Criador. O respeite, porque Ele é Senhor de todo o céu e de toda a terra. É a proximidade. É Ele falando para mim e para você: se aproxime dEle. Ele vai se aproximar de você, mas se aproxime com temor.
Se aproxime levando em consideração diante de quem você está. Aquele que é soberano sobre o céu, aquele que é soberano sobre a terra, aquele que é Senhor. Então ele está falando sobre domínio e poder. Você vai se aproximar de alguém, e este alguém tão poderoso, tão sublime, tão magnífico, tão grandioso, se aproximará de você. Então teus momentos de oração, os meus momentos de oração, devem refletir, devem trazer para nós essa consciência, essa conscientização de que Deus é próximo, mas é poderoso. É meu Senhor, é meu dono, deve ser respeitado. Pai nosso que está no céu. Aí ele vem para a segunda parte. Ele diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Então a segunda parte é: Deus é para você no momento de oração um Deus santo. Aqui há uma ideia: como santificar alguém que é santo? Como você santifica alguém que por natureza é a própria santidade? Santificado seja o teu nome. O que isso significa? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são todos santos. O Filho é santo, o Pai é santo, o Espírito Santo é santo. Então como você santifica alguém que por natureza não pode ser outra coisa a não ser santo? Deus não pode ser outra coisa que não seja um Deus santo. Então como santificado seja o teu nome? O que Jesus está querendo dizer com isso? Só existe duas maneiras de você santificar o nome de Jesus, de você santificar o nome de Deus Pai, o nome de Deus Filho, o nome de Deus Espírito Santo. Só tem uma forma: é proclamando para o mundo, é dizendo para o mundo, é explicando para quem está ao nosso redor que o nosso Deus é santo, que o Deus com quem você relaciona, com quem você está se relacionando, Ele é a pureza da santidade, Ele é a própria santidade. Você precisa explicar para o mundo que este Deus com quem você tem um relacionamento é santo. O mundo precisa saber que Deus é santo, que nele não habita trevas, nele não existe pecado. Ele é puro, Ele é santo. E eu preciso ter essa consciência, você precisa ter essa consciência, de quando eu me aproximo, você se aproxima diante de Deus, através do teu momento de oração, você precisa entender que este Deus com quem você se relaciona, esse Deus que te salvou, esse Deus que te chamou para Ele, para andar com Ele, caminhar com Ele, Ele é santo. E você não pode, eu não posso caminhar com Ele de outra forma ou de outra maneira, porque Ele é a própria santidade. Então só existe uma forma duas formas de você santificar o nome de Deus. A primeira forma é dizer ao mundo, é explicar para o mundo que Deus é santo, que talvez o comportamento do meu amigo, do teu amigo, do nosso familiar, do teu familiar, ele não é um comportamento santo, mas ele está dizendo que ele serve um Deus, não sei que Deus é esse, que aceita qualquer tipo de comportamento. O que nós devemos deixar claro para o mundo é que Deus é santo. E a segunda forma de você santificar o nome de Deus é apresentar para este mundo que nos ouve e deve compreender que Deus é santo, é este mundo também observar e compreender através do meu e do teu comportamento santo, que o nosso Deus é santo.
Então você precisa dizer ao mundo, ele precisa escutar, mas ele precisa ver em você que o teu Deus é santo. E o teu comportamento é tão santo como esse Deus que é santo. Então quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, ele está apresentando para os seus ouvintes a ideia de Deus é santo. Ele precisa ser reconhecido como um Deus santo, mas ele precisa ter o teu comportamento também alinhado com o coração dele, que é santo. Então no momento de oração, eu preciso orar e dizer, Deus, como é que é? Música? Liberta-me de mim. Me torne santo. Teu momento de oração, meu momento de oração é liberta-me de mim. Me tira dessa prisão do meu eu. Me tira dessa prisão da minha maldição, dessa natureza pecaminosa que eu carrego todos os dias. Liberta-me de mim. E me faz ser tão santo como tu és santo. Me faz ser puro como tu é puro. Me faz ser perfeito, maduro como tu é perfeito e maduro. Me ensina a ser santo como tu és santo. Porque Deus nos separou para sermos santos. Para andarmos em pureza, em santidade. E talvez as pessoas não entendam. O papel de um pastor não é te oferecer mundos, não é te oferecer coisas mirabolantes. O papel de um pastor é ensinar você a ter vida, é ensinar você a ter comportamento semelhante ao comportamento de Jesus. O papel de um pastor é trabalhar para que você cresça em Cristo Jesus, em santidade, em comportamento semelhante a Jesus. O trabalho de um pastor é ensinar você a desenvolver a vida que Deus te concedeu, me concedeu, nos concedeu. O trabalho de um pastor é esse. O mundo precisa ver em mim, precisa ver em você uma vida santificada. Então, santificado seja o teu nome, é a mesma coisa que, Senhor, que eu possa proclamar a tua santidade a esse mundo caído, mas que eu possa ser santo como tu és santo.